meníscuo qualquer, em geral o que a gente tem são modelos em que você tem um motor de cálculo, que é baseado em alguns inputs básicos, algumas entradas básicas. Por exemplo, você tem lá um modelo que vai calcular o valor presente líquido ou custo total do projeto, baseado nos volumes que você vai usar, nos preços, nos custos, etc. E esses inputs básicos são todos estimativas pontuais, são todos números simples no Excel, né? Cada célula é um número. Com esse modelinho você calcula as métricas do projeto: custo, data inicial, PPL, taxa de retorno, todas as métricas que você usualmente observa. Com o At-Risk, o que a gente faz utilizando o mesmo modelo em Excel que você já tem, então você não precisa construir um modelo novo a partir do zero, tá? A gente vai substituir essas estimativas pontuais por faixas, por distribuições. Então, essas distribuições são utilizadas para representar a incerteza acerca daqueles números, que eram determinísticos. Então, alguns riscos vão ter uma distribuição super larga, uma faixa muita incerteza, uma faixa bem larga. Algumas vão ter uma faixa estreitinha, que são coisas que a gente ou conhece muito bem, ou tem pouco risco, ou pode quase controlar. Mas, basicamente, a gente vai substituir os valores pontuais por faixas. Ao fazer isso, o At-Risk vai rodar a simulação de Monte Carlo utilizando o mesmo modelo que você já tem, reutilizando aquele modelo, recalculando os resultados milhares de vezes para todas as combinações possíveis desses valores de entrada. Com esse recálculo, você vai ter, depois de rodar 5.000, 6.000 iterações, por exemplo, ou 5.000, 6.000 cenários, você vai ter todas as suas métricas de projeto como distribuições também, não mais como números, mas como distribuições. Essas distribuições, além de ter uma série de estatísticas que a gente pode olhar, por exemplo, qual o valor médio, os percentis, desvio padrão, máximo, mínimo, a gente também pode tentar entender o porquê que algumas distribuições terminam mais largas, por que algumas distribuições terminam mais estreitas, quais são os inputs básicos mais relevantes para fazer os valores, que fazem os valores se desviarem do centro da distribuição. Isso a gente vai ver com os tornados, tem diferentes tipos de tornados, e a gente consegue identificar quais as ameaças e oportunidades que estão disponíveis nesse projeto. Quais são os riscos que trazem um benefício positivo, e você poderia querer se expor mais a eles. Quais os riscos que trazem apenas ameaças e você gostaria de mitigá-los, ou fazer algum tipo de seguro, ou evitá-los de alguma forma, transferir. O legal de fazer isso é que a gente tem duas implicações de usar o mesmo modelo em Excel que você já tem. Uma é que você não precisa construir um modelo do zero. Então, a parte de validar modelo, a parte de fazer com que as pessoas entendam o teu modelo, acreditem no modelo, é muito mais fácil porque é o mesmo modelo que todo mundo já usa. Algumas coisas mínimas que talvez a gente tenha que alterar no modelo, mas a gente usa quase o mesmo modelo que já vem sendo usado. A gente só substitui os inputs por distribuições. Um outro ponto importante é que não é uma caixa preta, é um modelo que você criou. Você tem controle, você pode mudar o modelo a hora que quiser. Preto em que o motor de cálculo está pronto e você apenas coloca os resultados e vê, coloca as entradas e vê as saídas, vê os resultados. Então, você não vai depender da Palisade para atualizar o seu modelo, você não vai depender de ninguém, é um modelo que você já usa, e Excel é uma linguagem amplamente difundida que todo mundo conhece, né? Então, esses são dois pontos muito importantes de utilizar o At-Risk. Vamos começar abrindo o software aí, para não perder muito tempo com o PowerPoint, né? Quando vocês inicializarem o At-Risk, a primeira coisa que vocês veem é uma tela de boas-vindas, para quem nunca teve nenhum contato com o At-Risk, tá? Nessa tela de boas-vindas, me dê um segundo que meu At-Risk está em inglês. Deixa eu só traduzir ele para o português rapidinho. Deixa eu abrir de novo. Agora sim, At-Risk em português. Nessa tela de boas-vindas, quando você inicia o At-Risk, você tem uma série de exemplos aqui disponíveis para quem estiver usando software pela primeira vez, tá?
A gente também tem alguns vídeos online que você pode consultar para ver como o At-Risk é usado em diferentes indústrias, em diferentes casos de estudo, tá bom? Aconselho muito dar uma olhada nos exemplos, quem está tendo o primeiro contato com o At-Risk. Os exemplos são simples, diretos ao ponto. O exemplo que eu gostaria de começar a abrir aqui nem é um exemplo tão simplesinho, mas ele cobre quase tudo o que eu gostaria de fazer. Então, o exemplo que eu vou abrir aqui é o fluxo de caixa de um projeto. Tá? O fluxo de caixa nós temos aí 10 anos pela frente. 3 primeiros anos a gente tem um investimento inicial CAPEX, depois começa a produção. Nesse caso, a produção de óleo, mas pode ser a produção de qualquer produto, né? Essa produção declina ao longo do tempo, existe uma taxa de declínio aqui. Existe um preço de mercado dessa commodity. Multiplicam pelo outro, você tem receitas, paga royalties, paga custo operacional, paga impostos e fluxo de caixa livre no final. Tudo isso implica em um valor presente líquido, um VPL para o projeto baseado no fluxo de caixa livre. De acordo com a análise determinística, esse projeto em que eu vou investir 3 milhões e meio tem um VPL positivo de quase 900, 875 basicamente. Então é um projeto bom, positivo, mas qual o risco desse projeto? Quando você olha só o número, você não tem noção de qual o risco, quanto mais alto ou mais baixo, principalmente, esse VPL pode ser. Os dados de entrada, os inputs básicos desse problema são qual o investimento que a gente vai fazer em postos, qual o investimento em instalações, produção no ano 1, taxa de declínio, o preço, o custo operacional, taxa de royalties, taxa de imposto. Esses são os inputs básicos. E é aqui que eu vou construir análise de risco. O motor de cálculo do problema, eu não vou nem mexer nessas equações. É o mesmo motor de cálculo que eu já tinha, o mesmo problema, eu não vou nem tocar nesses caras. Como é que a gente faz isso, então? Primeira coisa, eu vou substituir aqui um dos números, 2.125.000 por uma distribuição. O At-Risk foi construído de forma a facilitar o teu trabalho na hora de construir o modelo. A gente começa definindo as distribuições de entrada, depois nós vamos dizer para o At-Risk quais são as células de cálculo do Excel, as saídas que nos interessam, que a gente quer observar, que a gente quer fazer gráficos, no final serão nossos outputs. A gente pode definir correlações entre os fatores de risco. Se você tem dados históricos, e aqui eu tenho um pouquinho de dados históricos para produção, existem diferentes maneiras de eu conseguir ajustar uma distribuição sobre os dados históricos ou usar os dados históricos diretamente, sem ter que estimar parâmetros também. Por isso que fornece várias maneiras de você utilizar dados reais como parâmetros para a sua distribuição. A gente vai rodar a simulação de Monte Carlo, depois de analisar os resultados, existem ainda uma série de ferramentas aqui que a gente pode usar para adicionar funcionalidades avançadas ou fazer algumas análises avançadas, como teste de estresse, atingir meta e etc. Também estão disponíveis depois que o problema estiver construído funcionando. Então, eu vou começar substituindo aqui o primeiro item, postos por uma distribuição. A gente tem no At-Risk dezenas de distribuições disponíveis, tá? Como a At-Risk é uma plataforma aberta usada por diferentes indústrias, você tem uma infinidade de distribuições aqui que você provavelmente nunca vai usar todas. Eu, por exemplo, nunca usei. Só que, se você vai trabalhar com manutenção, existem algumas distribuições que são específicas daquele nicho. Quem trabalha com manutenção acaba conhecendo ela. Se você trabalha com óleo e gás, com commodities ou mineração, com recursos naturais, existem outras distribuições que são típicas dessa área. Se você trabalha com finanças, se você trabalha com construção civil, se você trabalha com aeroespacial, cada indústria acaba tendo algumas distribuições que são típicas, além de distribuições como a normal, log normal, que são comuns em todos os casos, em todas as áreas da matemática e finanças, engenharia. Tá? Eu vou começar aqui utilizando uma uniforme para o primeiro item. A distribuição uniforme é a mais simples de todas as distribuições. E a interface do At-Risk, ela vai sempre te ajudar
a construir a tua distribuição de uma maneira bem intuitiva, bem simples. A gente tem aqui um gráfico da distribuição que eu estou fazendo, os parâmetros aqui no lado esquerdo, ao lado direito todas as estatísticas dessa distribuição, e eu vou construir o meu uniforme, então, com um mínimo de 1.500, de 1,5 milhão, máximo de 2.750 e um valor estático ali do centro. Então, o que eu estou falando com essa distribuição, o que eu estou modelando aqui, é que existe um custo no meu projeto, que vai ser ao redor aí de 2.100, mas ele pode ser tão baixo quanto 1,5, tão alto quanto 2.700, eu não sei. Qualquer valor dessa faixa é possível, e todos têm a mesma probabilidade. Quando eu clico OK, o que eu tenho aqui em Excel no final é essa função do @risk, a risk uniforme, tá? Apontando para algumas células de Excel de onde estão vindo os parâmetros dessa função. As funções de @risk, quando você constrói um modelo em @risk, elas se comportam como funções de Excel. A única diferença é que elas começam com o nomezinho risk, mas para todos os efeitos é uma função como qualquer outra função do Excel. Você pode ter referências às células, você pode, se você quiser colocar uma equação, que isso aqui multiplicado por 10, dividido por 50, mais 20, sei lá, fazer qualquer equação aqui, botar isso aqui tudo dentro de uma exponencial, se você quiser. Não precisa de nenhum tipo de tratamento especial para as funções de @risk. Você pode utilizar elas como funções nativas de Excel. Bom, deixa a minha uniforme aqui. A segunda distribuição, uma distribuição normal. A distribuição normal é, para quem estuda estatística, uma das distribuições mais comuns, mais importantes que existe no mundo probabilístico. Existem razões físicas, matemáticas para ela surgir, a normal, logo normal. Várias distribuições têm um embasamento teórico, né? E outra coisa legal do @risk é que, embora a distribuição normal clássica exija média, desvio padrão, que são valores que, se você estiver baseando essa distribuição em dados reais, fácil de achar. Você pega os dados reais, calcula qual é a média, qual é o desvio padrão e coloca isso na sua distribuição. Agora, em aplicações práticas do mundo real, muitas vezes você está baseando a tua distribuição em 3 parâmetros como máximo, mínimo, mais provável, ou uma faixa ao redor do centro, que, sei lá, os teus engenheiros te passaram, baseado neles, baseado na experiência que você tem com esse tipo de tarefa, de custo, que o custo vai ser por volta, a melhor estimativa, 1.375, mas talvez seja um pouco menor, 1 milhão, talvez um pouco maior, 1.750. Então, como é que a gente consegue, a partir de uma estimativa de 3 pontos, encontrar a média de desvio padrão para fazer uma normal? A gente não consegue. Agora, o @risk permite que a gente construa uma normal com parâmetros diferentes. Isso é uma coisa bem comum de ser feita. A gente vai construir essa normal, ao invés de utilizar a média de desvio padrão, vamos utilizar 2 percentis, um baixo e um alto, representando uma estimativa de mínimo, uma estimativa de máximo, por exemplo, ou uma estimativa pessimista, otimista para esse custo. Agora sim a gente pode utilizar os valores que a gente tem aqui, 3 pontos, e criar a nossa normal baseada naquilo. Então o que eu estou fazendo é dizendo para o @risk, o meu percentil 5, ou seja, um valor otimista para esse custo é 1 milhão. Um valor bem pessimista, percentil 95, 1.750, que são os valores que eu tenho. Tem 5% de probabilidade do custo ser ainda menor que 1 milhão. 5% de probabilidade de ser ainda maior que 1.750. Ou seja, o que eu estou falando é que existe uma faixa de valores e a gente está 90% confiante que o custo vai estar nessa faixa. Existe 10% de probabilidade do custo cair fora dessa faixa. Se esse não é o teu grau de confiança, se o teu grau de confiança é um pouco menor, a gente pode botar percentil 10, percentil 90 e construir a distribuição interpretando esses 2 números com percentil 10 e 90. Então agora a gente só está 1.75. Então agora a gente só está 80% confiante que o valor vai ficar nessa faixa. Dessa maneira, a gente pode utilizar a distribuição que teoricamente seria adequada nesse contexto e conseguir casar ela com os parâmetros que a gente tem disponíveis,
que muitas vezes não são os parâmetros que matematicamente a distribuição requer. Isso dá uma flexibilidade muito grande para o usuário, para construir o seu modelo da maneira mais correta possível, utilizando os dados que você tem disponíveis. Produção. Na produção, eu vou ignorar o que eu escrevi aqui, e eu vou, na verdade, usar os dados históricos que a gente tem disponíveis. Tá? Então, para esse item de produção, eu vou usar uma funçãozinha especial, que é acumulativa, e essa funçãozinha tem como parâmetros os dados reais, o mínimo, o máximo, os valores do meio e as probabilidades. Os valores do meio aqui, e as probabilidades do meio. E como valor estático aqui. Pronto, o que eu construí é uma distribuição. Ao invés de 30.000 estático, eu construí uma distribuição que se baseia nos dados reais. Estou utilizando os dados reais sem ter que estimar nenhum parâmetro. Meus dados históricos estão servindo de input para a minha distribuição aqui, sem ter que estimar nenhum tipo de parâmetro. A gente também poderia utilizar o ajuste do at-risk para testar diferentes distribuições em cima desses dados e descobrir qual distribuição melhor se adequa, melhor representa os dados. Poderemos fazer isso. Taxa de declínio, vamos fazer aqui uma log normal truncada. Então, minha log normal, também usando parâmetros alternativos, e mais truncamento. 105, 50, 95, o mínimo, o máximo. Isso aqui. O valor estático vem de J6. Então, está aqui a minha log normal. Construí uma distribuição log normal, que é truncada em um valor mínimo. Então, essa taxa de declínio não pode ser menor do que 10% e nem maior do que 25%, para representar essa variável. Limites de truncamento são outra capacidade de at-risk. Se você está gerando uma distribuição, pode gerar valores extremamente altos ou extremamente baixos, e eles não são realistas, existe algum limite físico, algum limite econômico, e os valores não deveriam passar, por exemplo, de 5% para a esquerda ou de 30% para a direita, por exemplo. Você pode adicionar também limites de truncamento para garantir que a sua distribuição é o mais realista possível. O item seguinte, custo operacional fixo. Eu vou usar aqui uma triangular. Deixei a triangular como quase última, porque é uma das distribuições mais populares que existem, que o pessoal usa mais em todas as áreas. E a triangular é uma distribuição extremamente popular porque ela utiliza 3 parâmetros muito simples de você conseguir com os seus especialistas, com os seus engenheiros, ou com os seus especialistas em cada mínimo, mais provável e máximo. Qualquer pessoa que tem experiência com uma certa tarefa, com uma certa disciplina do conhecimento, se ela está
Bom, pessoal, desconectei do áudio aqui, probleminhas técnicos. Como eu estava falando, a gente não está amarrado ao tipo de distribuição em função dos dados que você tem. O At-Risk te permite casar a distribuição que você precisa com os dados que você tem. Então, a triangular é extremamente popular, porque ela tem parâmetros de fácil obtenção, mas a gente não está limitado a ela. A gente tem, por exemplo, a distribuição PERT, que é uma outra distribuição bem popular, principalmente na parte de projetos, na parte de cronogramas, que também utiliza os 3 parâmetros, mínimo, mais provável, máximo. E ela se parece um pouco mais com uma distribuição normal. Vou construir a PERT aqui com outros parâmetros. Então, essa PERT aqui agora não está mais simétrica, eu construí ela com parâmetros ligeiramente assimétricos, mínimo 4, mais provável 5, e o máximo um pouco. Então, ela começa a se assemelhar a uma log normal, algo assim. Também outra distribuição que utiliza os mesmos parâmetros de fácil obtenção aqui. Então, a gente tem uma série de distribuições disponíveis para as mais diferentes tarefas, tá? Definir minhas distribuições, o próximo passo é falar para a At-Risk qual a variável de saída que eu me interesso. Uma delas, óbvio, é o VPL do projeto, o valor desse projeto, né? Esse vai ser a minha variável de saída aqui, meu output. Outras coisas que a gente pode fazer é selecionar um campo de valores como uma saída. Vou fazer isso aqui com o nosso fluxo de caixa livre. O fluxo de caixa inteiro vai ser uma saída. Depois eu posso fazer vários gráficos interessantes olhando a evolução desse fluxo no tempo. Definir distribuições de entrada, definir outputs, já posso rodar a simulação. Antes de rodar, eu vou apenas criar aqui uma matriz de correlação, só para mostrar como isso é feito, entre os dados de entrada. Correlação, às vezes, é um assunto que o pessoal acha complicado e tal. Realmente, ter dados reais, tá, históricos, para calcular a correlação, é complicado não calcular a correlação, é complicado obter os dados históricos confiáveis. Uma vez que você calculou o coeficiente, utilizar eles no At-Risk é muito fácil. Selecionei as distribuições que eu vou correlacionar, clica aqui, definir correlação, chamar essa matriz de correl. Vou colocar essa matriz aqui em algum lugar no meu Excel, por exemplo, colocar aqui para a direita, colocar aqui assim. Pronto, está lá, construí minha matriz de correlação. Está aqui a matriz. Agora, basta especificar os parâmetros de como as coisas se correlacionam. Por exemplo, se eu quiser um coeficiente de correlação, se eu fui informado que a produção e a taxa de declínio tem uma correlação bem alta. Ou seja, se a produção é alta, a taxa de declínio também é alta. Ou seja, se você produz muito, o reservatório tem um tamanho físico fixo, o reservatório fechado. Se você produz muito rápido, você vai exaurir a produção mais rápido. Tá? Então, vou botar aqui um coeficiente de 0,9. O que significa esse coeficiente de 0,9? Toda a interface gráfica da At-Risk é feita de forma a te ajudar a entender o que você está fazendo. Então, eu posso olhar um gráfico dessas duas distribuições e tentar entender o que esse 0,9 representa. Se, ao invés de 0,9, essa correlação fosse 0. Então, para qualquer produção, eu posso ter qualquer taxa de declínio e uma nuvem de pontos aqui solta no espaço. E se essa correlação fosse um pouquinho mais alta? Eu posso começar a ver o que acontece ou como essas variáveis se comportam para uma correlação de 70, 80, 90, até 1. O que significa a correlação de 1? Se a correlação fosse negativa, correlação negativa significa que quando uma variável é mais alta, no caso a produção, a outra variável tende a ser mais baixa. Isso é uma correlação negativa. A correlação negativa extremamente forte vira quase uma curva entre os dois. Correlação meio alta implica em quando uma variável é alta, a outra tende a ser alta também. Quando uma é baixa, a outra tende a ser baixa. Elas andam na mesma direção. Então, vamos supor que minha correlação seja aqui 0,9. Esse é um gráfico de como essas duas variáveis vão ser geradas pelo software, como elas vão se relacionar no final do problema. Então, a interface gráfica te ajuda aqui a ter certeza de que você está fazendo a coisa certa, a entender o que você está fazendo e criar as suas distribuições de maneira organizada.
Definir distribuições. Adicionei outputs. Definir correlações. Estou pronto para rodar o meu problema. Vou dar aqui 5.000 cenários. Deixa eu só ver se está tudo acertado. Iniciar a simulação. Então, o que a Twist vai fazer agora quando iniciar a simulação, deixa eu dar um pause aqui. O que a Twist está fazendo é, baseado nas distribuições que eu especifiquei, ele vai gerar para mim 5.000 cenários diferentes, mostrando números de cada uma das distribuições que eu especifiquei, respeitando as correlações, respeitando os parâmetros das distribuições. E com esses 5.000 cenários, o Excel vai recalcular o fluxo de caixa livre, vai recalcular o VPL, vai passar por todo o motorzinho de cálculo aqui. Então, em um determinado cenário, eu tenho aqui que um custo foi mais... ambos os custos foram mais baixos do que eu estou almejando hoje, do que eu planejei. A produção também foi menor, a taxa de declínio maior, etc, etc, etc. Com esses dados de entrada, o meu VPL é 1.300.000, 800.000. Num outro cenário, deixa eu pegar um outro cenário de interesse. O outro cenário aqui, onde os custos foram bem menores, produção maior, etc, 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 um VPL de mais de 2 milhões. Num outro cenário, vou pegar um cenário aqui, ó. Os custos saíram maiores do que eu estou prevendo, a produção menor, declinou mais rápido, etc, etc. Um VPL muito menor do que aquele que eu estava almejando. E assim, sucessivamente, a Twist vai fazer isso 5.000 vezes para mim, gerar todas as simulações possíveis desses inputs, e ao final da simulação, o que a gente tem é um gráfico desse VPL. Esse gráfico representa a incerteza acerca dessa variável. Então, do ponto de vista determinístico, a gente tinha um VPL de 875. Então, eu vou ter aqui 0,875 milhões. Esse VPL determinístico está, obviamente, no centro aqui da minha distribuição. Mas, olhando para a incerteza que os meus inputs têm, alguns têm muita, alguns têm pouca incerteza, mas utilizando a incerteza desses caras e recalculando o problema, a gente vê que tem 50% de chance do VPL ser maior, 50% dele ser menor. Geralmente é assim. Mais interessante que isso, tem uma probabilidade do meu VPL ser inclusive negativo. 4% de probabilidade do meu VPL ser negativo. Ou seja, eu nunca consegui pagar investimento nesse projeto mais. É um risco tão grande, ou seja, em alguns cenários, o custo tão alto e a produção tão baixa, que eu não consigo mais pagar o investimento desse projeto. Existe também uma probabilidade aí de, sei lá, 10% vou botar aqui 1,5. Uma probabilidade de 14% do VPL ser mais que o dobro do que eu estava prevendo. Não, mais que o dobro seria 800, 1,6, 1,7. 7% do VPL ser mais que o dobro do que eu estava prevendo, aproximadamente. Com essas estatísticas, além das estatísticas que estão aqui na tabela, você pode fazer um julgamento muito mais acurado, muito mais informado sobre se esse projeto é bom ou ruim. Você pode ter dois projetos disputando por capital na sua empresa, ambos um VPL aproximadamente aqui de 0,875, mas um deles com uma probabilidade só de 4% do VPL ser negativo e o outro com uma probabilidade de 25% do VPL ser negativo. Ou seja, um tem 4% de risco de nunca mais ser pago, o outro tem 25% de probabilidade de dar problema e nunca mais ser pago. Ora, o que tem menos probabilidade de dar um resultado ruim é muito melhor, dado que os dois têm mais ou menos o mesmo, estou comparando dois projetos com mais ou menos o mesmo resultado determinístico, né? Então, você tem outra dimensão aos projetos, não só quanto ao resultado que você espera, tá? Mas também quanto aos resultados possíveis que podem ocorrer baseado na incerteza dos dados de entrada que você especificou. Além disso, quando a gente olha um gráfico desse, a gente pode começar a se perguntar, mas espera aí, quem são os inputs que mais influenciam e mais têm poder de fazer o meu resultado se desviar do centro? Tá? A gente tem uma cauda longa que vai quase até os 3 milhões.
do lado esquerdo ela vai estar quase menos 1 milhão. Então, inputs mais importantes para causar esses desvios extremos. É esse que os tornados vão falar para a gente. Tornado de correlação, por exemplo, tornado duplo, tem diferentes tipos de tornados aqui que vão te ajudar a entender e classificar esses riscos. Então, capex de poços parece que é o risco mais importante que eu tenho no meu projeto. Ele é capaz de sozinho fazer o meu VPL médio ser tão baixo quanto 300, tão alto quanto 1,5 milhão. Se eu pudesse controlar só essa variável, eu poderia fazer meu capex ser tão alto ou tão baixo quanto o que eu vejo aqui nessa barra. OPEX fixo aqui embaixo. Fixo, claro que o custo operacional influencia no teu VPL. Óbvio que sim. Mas a influência dele é pequena. De uma base aqui, um VPL médio por volta de 0,9, ele pode baixar aí 100 mil de VPL ou aumentar uns 50, 100 mil de VPL. Ele não tem muito poder em influenciar o seu VPL médio. O capex de poços tem. A produção no primeiro ano tem. Outra coisa legal é que, além de ter os tornados disponíveis, a interface te permite arrastar e soltar e criar que a gente chama de scatter plots, ou esses gráficos de dispersão, comparando diferentes cenários possíveis. A gente tem uma série de relatórios que a gente pode criar para os nossos resultados, tá? Por exemplo, aqui eu vou criar um relatório rápido. Um relatório rápido que contém os gráficos de interesse, todas as estatísticas dessa variável, o VPL. A gente tem uma série de outros relatórios interessantes para você analisar os resultados com mais detalhe. A gente pode usar filtros para analisar, para dar um zoom em determinadas regiões da sua distribuição. Tem uma série de formas de você interpretar, ou melhor, de você mostrar esses resultados de uma forma que seja mais fácil interpretá-los, ok? Depois que você tem o seu problema funcionando, a gente pode até mesmo rodar atingir meta, teste de estresse. Por exemplo, imagina que a nossa meta, esse projeto, 4% é um risco muito grande para o perfil da sua empresa. O risco máximo que você poderia assumir num projeto desse é 1%. Então, a gente pode usar atingir meta, por exemplo, para descobrir qual é a produção mínima ou qual é o capex máximo que faz com que o meu risco se reduza a 1%. A gente pode fazer esse tipo de análise com essas análises avançadas. A gente tem também uma ferramenta de otimização dentro do at-risk. Se você tem diversas variáveis de controle, por exemplo, escopo, tamanho do projeto, número de poços que você vai fazer, escolhas quanto ao tipo de infraestrutura ou alternativas de engenharia que você tem disponíveis e que vão influenciar, no final das contas, o custo do projeto e o valor do projeto, a produção do projeto. Quando você tem várias variáveis de controle, a gente pode, inclusive, usar a ferramenta de otimização, o Risk Optimizer, para estudar qual a melhor combinação de variáveis de controle, qual é a melhor combinação dessas escolhas que você tem disponível, de forma a maximizar o valor do projeto, ou minimizar o custo do projeto, ou maximizar a produção. Tá? A gente tem também, além de distribuições, por exemplo, que eu não toquei na questão do preço, que é provavelmente um risco bem grande, também quando se fala em commodity, né? A gente tem séries temporais para modelar distribuições ou riscos que evoluem no tempo, como preços de commodity. A gente tem uma série de modelos disponíveis, como modelos populares como geométrico browniano, reversão à média, uma série de modelos aqui que são populares em finanças e em commodities. Em outra oportunidade, quando a gente fizer um webcast sobre modelos financeiros, vamos entrar mais em detalhe aqui nas séries temporais. A interface gráfica, além de ter os gráficos básicos, ela te dá a capacidade de fazer vários outros gráficos interessantes, como, por exemplo, a evolução temporal do meu fluxo de caixa. Né? Meu fluxo de caixa começa com uma incerteza que o fluxo de caixa é negativo por 3 anos quando você está fazendo investimento, então meu fluxo de caixa passa a ser positivo e alto, com o tempo o risco diminui, depois aumenta um pouco. A gente tem uma série de alternativas em como apresentar os resultados para os decisores. Tá? Uma série de relatórios e bastante coisa pronta para você apresentar isso sem ter muito trabalho. Se você ainda assim quer personalizar um pouco mais, a gente também pode personalizar. A gente tem uma série de funções
para criar relatórios customizados. Então, eu vou criar um relatório customizado aqui rapidinho com os dados do meu VPL. Então, qual que é o VPL médio? Está aqui. Qual que é o desvio padrão? O desvio padrão do VPL. Aqui. Qual que é a probabilidade dele ser menor que o determinístico? Aqui, dele ser menor que o determinístico. Qual que é o percentil 80? Então, com essas funçõezinhas de resultado, eu consigo montar um relatório customizado e montar esse relatório da maneira como você já tem um padrão na sua empresa para seguir. A gente monta um relatório que toda vez que eu rodar o problema, esse relatório já vai ser construído automaticamente. Eu não preciso construir à mão ou utilizar os relatórios padrão do Etrisk. Eu posso construir meu próprio relatório, seja aqui, seja em outra página, com os dados que me interessam. A gente tem uma série de funções aqui de resultado que te permitem acessar todas as estatísticas, construir esses relatórios. E aí você pode até falar, começar a fazer conta com esses relatórios. Por exemplo, eu vou fazer rapidinho aqui qual que é em relação ao CAPEX se rodar esse modelo de novo. Deixa eu só construir rapidinho esse relatório aqui. E rodar de novo o modelo. Contingência, isso, menos isso, um dividido pelo outro. Então, quando eu rodar o meu modelo de novo, o meu relatório vai ser automaticamente preenchido. De acordo com os riscos que eu modelei, se eu quisesse calcular qual é a contingência necessária para esse projeto, para que meu CAPEX, que é da ordem de 3,5 milhões, né? Qual contingência necessária para fazer esse CAPEX? E 3,5 milhões eu tenho 50% de probabilidade de ir além do CAPEX determinístico. Qual a contingência que eu preciso para ter uma confiabilidade de 80% no meu, de que eu vou terminar o projeto sem estourar custos? Eu preciso de uma contingência de 300, 400 mil ou, em outras palavras, 11%. E se eu quiser uma confiabilidade de 90%, eu ponho aqui 90%, agora eu sei que minha contingência tem que ser de $500 mil ou 16%. O Etrisk te permite acessar e fazer todo esse tipo de análise de maneira muito fácil, muito rápida. Vou salvar esse modelinho aqui. Depois do webcast, eu acho que o Renato pretende enviar para todo mundo aí os modelos que a gente usou. Não sei se está programado ou não, mas eu vou salvar esse aqui e gostaria de abrir um outro modelo rapidamente. Além de trabalhar no Excel, que é o que eu fiz até agora, o Etrisk também oferece uma integração com o Microsoft Project. A gente pode unir o modelo em Excel de risco que a gente está construindo com um cronograma no Project para incluir o cronograma na tua análise probabilística. Eu vou abrir aqui um modelinho em Excel. Esse modelinho, como vocês podem ver, é só uma página, não tem nada em Excel. E nenhuma distribuição, nada, só alguns dados de entrada que eu vou usar. E o Etrisk permite que a gente importe o cronograma do project. Vou fazer isso agora. Importando esse cronograma do project, o Etrisk vai automaticamente abrir o Microsoft Project para mim. Ele abriu o project no fundo de tela. Fazer uma cópia desse cronograma em Excel para mim, para que eu possa, aqui em Excel, trabalhar com esse cronograma, criar distribuições, mapear outputs, criar matriz de correlação, etc. Mudar toda a parte de risco aqui. E quando eu rodar esse modelo aqui em Excel, quando eu rodar a simulação de Monte Carlo aqui em Excel, o Etrisk vai estar rodando ao mesmo tempo o Microsoft Project e o Excel.
gerando parte do resultado no Excel, parte do resultado no Project. De fato, todos os cálculos relacionados ao cronograma vão estar sendo realizados pelo Microsoft Project. Em Excel, eu vou estar, por isso que vai estar calculando as equações que estão em Excel. Eu posso ter, por exemplo, uma outra página aqui com meus dados de produção, tá? Produção. Eu posso ter uma outra página aqui com dados de receita do projeto, vendas, etc, etc, etc. Todas essas outras páginas podem ter um modelinho Excel associado a elas, tá? E esses modelinhos podem estar lendo o meu cronograma em tempo real. Então, como é que a gente constrói uma análise de cronograma de maneira rápida? Isso aqui é Excel, você pode tratar esses números da mesma forma que você constrói ou trata qualquer outro modelo em @risk em Excel. A gente tem algumas ferramentinhas para tentar fazer toda a modelagem mais rápida, tá? Então, eu tenho uma ferramentinha aqui na parte de cronogramas para construir uma série de distribuições, por exemplo, vão ser todas triangulares, menos 20 mais 30, mínimo menos 20%, máximo mais 30%. Então, todas as minhas durações, ao invés de simplesmente números, vão virar triangulares. Simples assim. Agora eu tenho no lugar de números, deixa eu só salvar isso aqui. Abrir de novo aqui. Oh, droga. No XLS, só um segundo. Agora sim. Beleza. Então, todas as durações viraram distribuições agora. Não são mais números, são todas triangulares, apontando para a minha tabelinha aqui de valores. Então, embora eu possa construir elas uma por uma, como a gente faz usualmente em Excel, para o project, para a parte de cronogramas, tem algumas ferramentinhas para te ajudar a fazer isso de maneira expedita. Categorias de risco, essa tabela de entrada de parâmetros, até algumas coisas como calendário probabilístico e ramificação, incerteza quanto às conexões, quanto às dependências, as tarefas, tá? Eu vou também marcar aqui quem é o meu output de interesse, a duração total, fim dessa tarefa, o fim da outra e o fim da outra. Eu tenho também os meus custos aqui sendo calculados pelo Microsoft Project, tá? Então, vou colocar os custos como uma saída. Os meus recursos, a taxa diária dos meus recursos, também pode ser uma distribuição, tá? Então, eu vou adicionar uma distribuição para esses caras também. Minha standard rate vai ser uma triangular mais ou menos 15, por exemplo. Agora eu tenho distribuições para minha de utilização dos recursos. Eu posso criar uma matriz de correlação se eu quiser. Então, correlacionar esses caras aqui, criar uma matrizinha de correlação aqui embaixo, chamar essa de correl possos. E adicionar uma correlação aqui, por exemplo, 0,9, 0,7, 0,8, por exemplo, entre os possos. Ou seja, a construção não é nada diferente da construção que a gente faz em Excel puro. Agora, o que é diferente é, a hora que eu começar a rodar esse modelo, o modelo está construído a parte de risco em... Aqui. A parte de risco está construída em Excel, mas, na verdade, o modelo de cronograma está aqui no Microsoft Project. O que vai acontecer é que, a hora que eu começar a rodar esse modelo lá no Excel, a gente vai ver todo o modelo sendo atualizado também aqui no Microsoft Project, ok? Deixa eu só ver se as configurações estão certinhas para mostrar isso. Beleza. Beleza. Vou iniciar uma simulação aqui rapidinha, só para... Pronto, deixa eu tirar esse gráfico daqui.
O difícil na tela pequena, quando a gente está fazendo a apresentação dessa, é fazer todo mundo caber na tela. Agora sim. Então, preste atenção que vocês vão ver, quando algum valor se altera aqui no Excel, ele se altera também no Project. Então, as durações, os custos, tudo mais que está sendo calculado pelo Microsoft Project está seguindo as distribuições que eu especifiquei. Basicamente, o que a gente faz é, para cada cenáriozinho da análise de risco que eu gero aqui no Excel, isso tem um impacto lá no meu Project. As durações que eu estou especificando aqui, 92 dias, 67, para um cenário probabilístico, elas são inseridas aqui. E a data final do meu projeto, que é calculada pelo Project, ela volta para o Excel. Então, a gente não reinventou o motor de cálculo do calendário, não, tá? Do cronograma. A gente está usando o motor de cálculo lá do Project. O que a gente está fazendo é dando para o usuário a capacidade de criar de maneira muito fácil fórmulas, equações relacionadas ao cronograma, porque a gente está em Excel. Se eu não quiser colocar aqui uma distribuição diretamente, como vou ter uma triangular, e quiser fazer isso aqui igual a outra página, célula XYZ, posso fazer isso. Eu aponto isso aqui para outra página. Nessa outra página eu tenho um modelo detalhado de quanto tempo leva para fazer minhas licenças ambientais, quais os estudos que você tem que fazer, somo tudo e chego no valor final. Eu posso estar apontando esse número para aquele valor final. Aquele valor final pode ser dependente de algumas distribuições. Eu não preciso inserir as distribuições diretamente aqui. Então, todo esse arcabouço de funções e de fórmulas do Excel está disponível para você criar fórmulas mais realistas possíveis no seu cronograma. Fazer isso no Project, o Project é um motor de cálculo maravilhoso para o cronograma, mas fazer qualquer tipo de fórmula aqui não dá. O Project é uma versão com camisa de força do Excel. Você põe os números no quadradinho certo e ele funciona. Mas você não tem liberdade de criar muita coisa, muita dependência. No Excel você tem toda essa liberdade, mas não tem o motor de cálculo, né, de cronograma. Então o que a gente fez foi juntar as duas coisas através do @risk. Dessa maneira, a gente consegue o melhor dos dois mundos. Alguém comentou aí que que a gente está sem áudio de novo? Tem mais alguém aí não me ouvindo? Para mim aqui tá beleza, Rafa. Tá, então vamos prosseguir, talvez seja um problema local aí. Então a gente tem o melhor dos dois mundos. O Microsoft Project para fazer as contas e o Microsoft Excel para você conseguir ter acesso a fórmulas e modelar da maneira que você quiser. Todos os relatórios que a gente tem disponíveis no @risk normal, a gente tem disponível aqui também. Então, qual que é a distribuição de custos do seu projeto? Tem aqui uma distribuição para o custo. Um tornado, quem é que influencia mais ou menos os seus custos? As perfurações e a taxa diária de sonda. As outras coisas não influenciam tanto. E a tua data final? Qual a probabilidade de conseguir terminar na data final que você quer aí, que é outubro 28 de 2014? 25% só de probabilidade de terminar na data final que você acordou com o cliente, na data final determinística. O que a gente pode fazer para aumentar a probabilidade de acabar nessa data final, para melhorar o projeto? Bom, olha o tornado, vê quais são as tarefas que mais influenciam essa data final, e aí vamos ver, bom, licenças ambientais é o segundo cara, não é nem postos, é licenças ambientais. Então, será que a gente consegue começar licenças mais cedo? Ou gastar um pouco mais de grana para ter uma equipe maior, para fazer o trabalho mais rápido? Provavelmente, algumas dessas coisas que estão no tornado são coisas técnicas que você não tem como controlar, mas algumas talvez você tenha algum tipo de gestão para fazer. Licenças ambientais é um caso típico, então vamos atacar licenças ambientais e melhorar isso. Podemos ver quanto custa, como é que a gente faz e adequar aqui o nosso projeto. Gastar, sei lá, 200 mil licenças ambientais para fazer em menos tempo. Tá? Você consegue, através dos resultados da análise de risco, melhorar o teu projeto, repensar o teu projeto, reotimizar, mudar ligeiramente algumas das decisões que você fez ao longo do projeto. Tá? Num projeto que custa 25 milhões, gastar um pouquinho mais de licença ambiental não vai ser o problema. Se isso ajudar a garantir que você acaba o projeto na data, isso provavelmente vai ter um impacto na curva de produção, com impacto na tua receita, com impacto no VPL. Provavelmente se paga. Certo? Além disso, a gente tem alguns resultados, além dos resultados de @risk
gerais, que tu tem qualquer problema, existem alguns relatórios que são específicos para a parte de cronograma. O mais legal deles, e aí eu vou rodar uma simulação um pouquinho mais longa para esse gráfico ficar correto, tá? Eu rodei uma simulação muito rápida aqui, vou dar uma com 1000 cenários. Vou dar uma simulação um pouquinho mais longa para a gente ter uns gráficos um pouquinho melhores para fazer aquele relatório. Espera aí um segundinho. Beleza. Além desses relatórios que a gente já viu, existe um relatório muito legal chamado Gantt probabilístico. O Gantt probabilístico faz uma comparação imediata, instantânea, em um único gráfico você tem uma comparação entre o teu plano determinístico, entre o Gantt chart, aqui, o gráfico de Gantt, que você planejou deterministicamente, e os resultados da análise de risco, em um único gráfico, tá? O gráfico que a gente vê, então, é mais ou menos assim. Deixa eu só organizar aqui. Todo mundo cabe na tela. Por exemplo, licenças ambientais, que é a primeira tarefa. A gente planejou começar aqui no começo de janeiro e terminar na primeira semana de maio. Quando a gente olha os resultados da análise probabilística, que estão aqui em vermelhos, minha data média é alguns dias depois. Mas, baseado nas incertezas que a gente mapeou, em quanto essa tarefa vai começar, quanto ela pode durar, a data média é uma semana depois, um percentil alto pessimista do fim é quase um mês depois, e o máximo que a gente gerou na simulação, um mês e meio depois. Esse fim dessa tarefa está relacionado ao início das tarefas seguintes, que são as perfurações. Então, algumas das tarefas seguintes, como aqui a perfuração do poço 1, ela pode até começar um pouco mais cedo se você terminar a tua licença ambiental mais cedo. Mas toda vez que você acaba a licença ambiental mais tarde, essa tarefa começa mais tarde. Além disso, ela tem uma incerteza quanto à sua própria duração. Então, a incerteza do final dessa tarefa começa a ser maior ainda. E essas incertezas vão se compondo uma em cima da outra. Bem no fim, a perfuração número 3, ela tem uma incerteza muito maior do que a 2, muito maior do que a 1, muito maior que licenças ambientais. Porque essa aqui depende de quando a licença ambiental acabou, de quando a perfuração 1 acabou, de quando a perfuração 2 acabou, para daí essa aqui ser iniciada. Então, essas incertezas vão se compondo e num projeto maior, com um grande número de tarefas, você pode ter resultados bem surpreendentes no final. As tuas milestones, as tuas datas de interesse do projeto, algumas tarefas que têm duração zero, como o primeiro óleo do projeto aqui, que era para ser no final de outubro, a gente vê que é uma distribuição. Pode até ser antes, provavelmente 2 semanas depois, é a média, mas pode ser que essa data comece até 2 meses mais tarde. Tá? Esse gráfico também te permite não só ver as coisas ruins do lado direito de cada tarefa, mas enxergar oportunidades. As perfurações podem sim começar mais cedo. Tem uma oportunidade de começar a perfuração mais cedo antes do que eu planejei. Eu comecei meu planejamento determinístico iniciar em maio. Pode ser que eu consiga começar isso quase um mês antes. E aí, você tem um recurso crítico disponível no meio de abril para poder começar? É uma oportunidade que o seu projeto está apresentando, então seria legal se você garantisse esse recurso antes. Ah, isso vai ter um custo? Bom, então vamos pesar o custo versus o benefício, a probabilidade disso acontecer, o benefício que traz se acontecer versus o custo. Você consegue identificar várias oportunidades também de começar as coisas mais cedo. Esse Gantt probabilístico também te apresenta uma informação super importante que é, todo mundo está interessado no caminho crítico de um projeto, né? Nesse caso, a gente vê claramente aqui, nem precisava do highlight, mas a gente vê claramente que o caminho crítico é licenças ambientais e a perfuração dos poços. Esse é o caminho crítico do projeto, fácil, né? Licença ambiental e as 3 perfurações aqui. Os oleodutos não estão no caminho crítico, estão bastante longe do caminho crítico. Mas, na análise de risco, quando você roda a análise de risco e as coisas têm incerteza, essas durações podem ser maiores
A perfuração pode ter uma duração menor, tudo isso pode acontecer. Quando você compõe essas coisas na análise de risco, a gente descobre que os teus oleodutos, 15%, 16% do tempo, viram caminho crítico. E ninguém estava nem preocupado com o oleoduto porque ele não era caminho crítico. Agora a gente descobre que 15, 20% do tempo ele pode ser caminho crítico. Os poços só são caminho crítico 84% do tempo. Esse tipo de informação é extremamente importante. Às vezes você tem uma tarefa que está próxima do caminho crítico, ou que sob determinadas condições vira caminho crítico com uma frequência grande, como 40%, 30%. E é uma atividade que ninguém estava prestando atenção, ninguém estava dando o devido valor, porque ela não estava no caminho crítico. Tá? Então, esse relatório de Gantt também nos fornece essa informação. Existem outros relatórios, como dados em escala de tempo, para verificar como os custos evoluem no tempo, e vários outros relatórios legais que a gente não vai entrar agora. A ideia era só dar uma pincelada aqui no que o software é capaz de fazer. E a nossa hora já está acabando, né? Você quer adicionar mais alguma coisa aí, Renato? Fazer algum outro comentário? Não, Rafa, eu acho que deu para a gente ter uma ideia. Desculpa o barulho aí que tem uma obra aqui do lado do escritório, o pessoal está quebrando tudo aqui. Mas eu acho que a ideia era justamente essa, mostrar um overview do software, esse primeiro webcast. Com certeza, um dos próximos vai ser focado em projetos, tá? Então a gente vai mostrar com mais calma o cronograma, o que é análise de risco em cronograma, os gráficos que podem ser extraídos disso, a gente vai fazer, vai ser um dos próximos. A programação dos webcasts, ela vai estar sempre atualizada no nosso website. E essa apresentação de hoje, ela foi gravada, então vocês vão receber, quem participou vai receber um link da apresentação, bem como aqueles modelinhos que o Rafael mostrou, vou disponibilizar também para vocês, para depois vocês acompanharem e começarem a brincar aí com a ferramenta. Tá? Então, até o final do dia, vocês recebem um e-mail aí com esse material. Eu agradeço a atenção de vocês, tá? A ideia era pegar aí 50 minutos, uma hora, acho que a gente está bem consciente com o tempo. Eu sei que o tempo de vocês tem um valor inestimável e obrigado por doarem um pouquinho desse tempo aí para a gente no dia de hoje, tá, pessoal? Obrigado. Qualquer coisa podem me mandar um e-mail. Vocês têm aí o meu contato, pelo menos a maioria, é rlimão@palisade.com, tá? Espero vê-los numa próxima oportunidade e tenham um bom final de semana. Obrigado, Rafael. Obrigado, pessoal. Até mais. Valeu, Renato. Valeu, pessoal. Obrigado pela atenção. Até mais também.